Efésios, o apóstolo Paulo diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ele está falando de pessoas convertidas, não é? Paulo ouviu que eles estavam crendo em Jesus e que amavam os santos que estavam na igreja. Em outras palavras, entendemos quem são os santos, eles são pessoas vivas. Há uma religião que chama de santos aqueles que morrem, mas aqui são os vivos. Paulo chamou de santos os que estão vivos. Sim, imagine que se você morrer, você já está glorificado. Mas para os santos, diz o versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vós bem sabeis que Paulo criei, por isso falei. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, esse é o meu Pai, que ele lhe dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pois bem, observe que Paulo está escrevendo para pessoas que acreditam no Senhor Jesus, mas Paulo também vê duas manifestações. Paulo as vê e diz que elas são do Senhor Jesus, mas não têm os olhos iluminados. Eles são cristãos, mas não têm os olhos iluminados. Eles não alcançaram a sabedoria, porque você pode entender a graça, e conversamos sobre isso entre nós. E veja, aquele irmão entrou na graça e acredita, e concorda conosco. Mas se não está iluminado, qualquer coisinha te move. Como Barnabé, veja, Barnabé estava com Paulo, mas Pedro conseguiu arrastá-lo com sua hipocrisia. Quer dizer que Barnabé estava com Paulo, ele ensinava, mas lhe faltava o fator sabedoria, porque ele foi movido. E no ministério Crescendo em Graça, há pessoas com quem às vezes conversamos, mas elas não são do mesmo espírito. E creem no pacto, confessam e... veja, você é Deus para mim. Mas se eles apertarem isso, você é Deus para mim, eles fogem. Porque não estão iluminados. Portanto, essas pessoas são fáceis de mover-se, estão como nós, e cooperar e semear, mas se não estão bem iluminados. Às vezes tento explicar isso, é como o olho. Às vezes você fala com pessoas que têm um filtro em seus olhos, que não permite que você alcance o filtro que deseja alcançar. Já reparou que às vezes quando você conversa com um membro da família e diz, olha, você consegue ler isso aqui? Veja, diz aqui que Cristo tirou o pecado do caminho. Sim, mas, então se você o remover, isso existe? Não pode ser porque ele o tirou. Sim, ele tirou isso do caminho. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira. E o profeta disse que ele tirará o pecado da terra quando for para a cruz em um dia. Sim. E o que você quer dizer com isso? Que não há pecado. Não é assim. Existe pecado. Então você percebeu que estava falando com o primeiro filtro, mas não chegou ao segundo.